Olá, amiguinhos! Michael Renzetti aqui e hoje nós vamos falar de Limite, o primeiro filme da nossa maratona aí de filmes, né? Do nosso desafio dos 100 filmes brasileiros e considerado o melhor filme da história do cinema brasileiro, né? Então vamos lá! É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. O Jô Soares, sua piranha. Eu não preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Terceiro mundo vai explodir! E aí, você curtiu o Limite? Entendeu o Limite? Absorveu aí tudo que tem do Limite, né? Eu vou te falar que eu já vi esse filme várias vezes e eu ainda não absorvo tudo, não absorvo nada, na verdade. Fico muito confuso com o Limite e tal. É um filme complicado, né? Se você vem, assim, pra tentar ver no Limite um filme comum, um filme com estrutura, né? Já uma narrativa básica, assim, e entendível, você não vai ter isso, né? Porque o Limite ele não tem um início, um meio e um fim, tudo muito bem estruturado, um roteirinho e tudo bem acabado, não, né? Que eu acho que é uma das coisas até que contam a favor do Limite, né? Mostram que é um filme muito interessante, muito à frente do tempo, até na estrutura, né? Você vê a estrutura que é. Tem três pessoas num barco, né? Como que elas chegaram no barco? Por que que elas estão no barco? O que que isso quer dizer? A gente não sabe, né? E depois corta para algumas histórias com esses personagens, né? Você tem que entender, você tem que compreender assim qual tempo que está, né? Vendo várias vezes, lendo sobre assim, você vê, estão os três no barco e os três estão contando histórias, né, antes deles estarem no barco para as outras pessoas, né, e tal. Mas não é o importante, né? O importante não é o plot, né? Não é o enredo, não é como o filme quer contar de história, mas na verdade como ele quer contar, né? Que isso até é uma coisa clássica, assim, de um embate, de uma briga do cinema, né? Que é uma coisa de você tem uma estrutura clássica, uma estrutura padrão de contar nos atos, né? E você vai colocar aqui, apresentar os personagens, apresentar o conflito, e você vai fazer toda a jornada e resolver esses conflitos e dar um final satisfatório, né? E aí tem muita gente que fala, pô, isso é um formato clássico, é um formato básico de cinema, né? Eu quero fazer outras coisas e tal. E aí o Mário Peixoto, em 1931, já estava experimentando com isso, né? Experimentando com muito mais, né? Você vê que o filme tem uma estrutura que vai e volta, né? O filme começa no barco, vai para histórias, né, dos personagens, volta pro barco, mostra mais coisas, volta para as histórias, volta pro barco e tal. Então é um filme que ele ousa, né? Tenta coisas diferentes assim, né? E na época, assim, né? 1931, início do cinema, o cinema tava começando sei lá, 20 anos antes, né? O cinema tava dando seus primeiros passos, né? O pessoal estava filmando coisas de corpo inteiro, como se fosse um teatro, né? E ele ali tá fazendo coisas incríveis, assim, muito plano detalhe, né? Muito close nos personagens, né? E aí eu acho que já me leva para a coisa principal, assim, que eu acho que é o que o filme tem de mais incrível, né? Que é o sentimento que ele quer passar, né? Eu acho que você já vê isso pela música, né? Eu já vi o filme algumas vezes, assim, você já nota a música, a música é limite, assim, né? É o limite, é um negócio que você ouve aquela música, aquela desilusão, aquele desalento, aquele negócio, aquela tristeza, aquilo que nada vai dar certo, né? A música já demonstra muito, assim, o que vai ser o tom do filme, né? É muito interessante, assim, ela combina demais, é meio que um hino do filme, assim, né? Então é impressionante, assim, até a parte sonora, assim, que é uma coisa que, né? Filmes colocavam músicas clássicas, assim, porque não tinha voz, não tinha os sons, né? Filmes mudos, entre aspas, então ele veio com toda essa música que combina demais com o tom do filme todo, né? E a gente vê esse tom do filme nos personagens, né? Primeiro que o filme chama Limite, né? Limite é o quê? Que limite? As pessoas chegaram aos seus limites, né?
E é um filme muito existencialista, né? Muito existencial, assim. Ele fala muito sobre o limite do ser humano, né? O que que é a vida deles, o que que eles estão passando e como que eles estão se sentindo. E você consegue ver isso pelo jeito que ele filma, né? É uma coisa bem moderna, assim, né? De você pensar, de passar as sensações que você quer passar do filme, o que que você quer passar com os personagens. E ele consegue passar isso com planos, né? Planos bem simples, assim, closes nas pessoas, uns planos bem próximos, assim, mostrando o desalento deles, assim. É um negócio muito interessante, né? É uma coisa, assim, que dá pra ver que ele tinha muito na mão o que ele queria fazer, né? Muito uma visão, assim. Porque o filme pode parecer uma confusão, uma loucura, cenas sem sentido, assim, mas ele tem uma estrutura muito bem delineada, assim, né? Se você for ver no inicinho do filme, assim, com a primeira mulher lá, né? Tá, a mulher, ela tá, ela tá com uma algema e a cara dela, assim, né? Isso, inclusive, eu tenho uma curiosidade, que é coisa que eu não vou fazer muito aqui, mas é uma curiosidade, né? Que é uma imagem que ele viu quando ele estava andando, acho que na França, algum país aí do estrangeiro, da Europa. E aí ele viu essa imagem, e aí eu acho que a ideia do filme veio a partir daí, né? Porque é muito de prisão, né? Algema, você tá aprisionado nessa vida, tá chegando no limite da vida, e o que que significa a sua vida, a sua jornada, né? E tal. E nesse início do filme ele mostra essa imagem e depois ele conta uma história de um jeito muito interessante, que é pelos pés, né? Pelos pés e depois pelas mãos, assim. Ele mostra uma pessoa chegando, né, na prisão, abrindo a porta, e aí a mulher saindo, e aí os dois conversando e tudo com o pé. E aí ele sobe para as mãos, né? E aí o cara quer segurar ela, ela fala, fica aqui comigo e tal. E ela, não, eu vou embora e tal. E aí começa outra coisa muito impressionante que ele faz, que é a jornada, né? O ir embora. Ele bota a câmera lá e coloca a mulher andando, e ela anda, ela anda, ela anda. Pessoas assim que não estão acostumadas com esse tipo de filme, mais experimental, diferente, assim, devem achar um horror, né? Ficar a câmera parada e a mulher andando pra longe e tal. Mas tem um sentido, né? Ele quer passar com isso, ele quer passar essa coisa da jornada e do desalento, de andar sem rumo, né? E aí eu acho que conecta muito com o barco, porque o barco eles estão navegando sem rumo também, né? Eles estão ali cercados pela água, parados dentro daquele barquinho ali, sem rumo, sem saber o que fazer, totalmente desolados e tal. E quando ela anda assim, mostra isso, né? Mostra essa desolação, mostra que não tem rumo, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, né? E aí tem algumas coisas muito interessantes, que ele vai acompanhando ela andando, acompanha ela andando mais uma vez, acompanha ela andando de novo em 3 cenas diferentes, assim, né? E depois faz meio que um movimento com telhas de casa andando, assim, e depois ela chegando meio que saindo meio que da cidade, né? Andando, assim, aparece folhas, assim, meio que de árvores e tal. E aí vai mostrar que ela tá em outro lugar, né? Ela tá saindo, se afastando da cidade ali. Aí tem uma coisa muito interessante que mostra uma coisa bem diferente, assim, que é ele com a câmera se fazendo presente ali, né? Fazendo presente o diretor e a câmera, porque ele faz um negócio muito bom. Ele coloca a câmera atrás dela, e aí a câmera faz um 360, mostra de frente, vai e roda e volta para trás dela. E aí ela vai pro lado, ela escolhe um outro caminho e a câmera não, a câmera segue, vai pra frente pelo caminho inicial. E aí a câmera depois vira pro lado e mostra onde que ela deveria estar andando, um outro caminho lateral. Aí a câmera fala, pô, ela não tá aqui, né? Então vamos buscar ela. Aí busca ela e acha ela desolada, deitada assim numa cerca, né? Então não é uma câmera que só faz o seu papel ali de colocar e filmar e deixar a cena rolar, não, né? É uma câmera que entra na ação e ela faz as coisas e ela participa, né? Então é um negócio muito interessante, muito diferente, assim, uma câmera participativa em 1931, né? É um negócio muito doido. Então aí a gente já começa a entender, né, por que é um filme diferenciado, é um filme que as pessoas curtem tanto, que coloca até como o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né?
porque é um filme que o diretor, o Mário Peixoto, ele teve uma visão muito clara do que ele queria fazer e ele colocou muita coisa lá, né? Além disso, ele experimentou demais, né? Ele fez várias loucuras aí, do meio do nada ele parava e ficava filmando árvores, o mato, o céu, o mar. Ele queria passar toda uma estética, né? Todos vários sentimentos, né? E muito deles é do desolação, de que nada faz sentido, que as pessoas chegaram no seu limite, que a vida não faz sentido, que vamos todos morrer da mesma forma. Não, isso eu já tô colocando um pouco demais. E aí a gente já vê, né, que é um filme diferenciado e tal. Quando a gente volta pro barco, assim, eu acho que é aí que demonstra mesmo que, além disso, né, dessas tentativas de coisas diferentes e tal, você vê um domínio da técnica, um domínio, assim, do espaço, né, porque o jeito que ele filma o barco é muito interessante, assim, né? Ele filma aquela mulher na frente, assim, do barco, que é até uma cena icônica, que mais pra frente tem no final, tem ela, assim, e é uma coisa que as pessoas colocam muito em cenas, que você vai procurar, procura limite, filme, Google Imagens, vai ter muitos dessa cena dela na frente do barco, assim, não sei se é popa, proa, sei lá, tem esses termos náuticos aí, sei lá o quê. Ela tá lá na frente do barco de costas assim e tal, né? E aí ele vira e mostra o cara. Aí tem aquela cena muito bonita, né? Que é o cara desolado e a mulher deitada, desmaiada, dormindo, alguma coisa assim atrás dele, né? Que você não compreende o que tá acontecendo e tal. Mas é uma cena muito bem quadrada, bonita, assim, né? E aí tem todas as trocas, né? Ele coloca pro lado, aí você vê o mar, aí coloca pra mulher, você olha e vê ela, aí coloca pra dentro da latinha, você vê a latinha. O senso espacial, assim, do barco é muito, muito bem feito, assim. E não fica com essa cara de falso, né? Em 1931, muitos filmes, muitas coisas, assim, usavam coisas práticas e coisas falsas, né? Pra fazer as visões, né, das pessoas, o que eles queriam passar e tal, e dava pra ver muita coisa falsa, né? E nesse não, nesse assim, o jeito que o barco é filmado parece estar sempre na água, parece que é sempre real, parece que você entende completamente todo o espaço, né? O espacial, assim, do barco é um negócio de louco, assim, é muito interessante, muito bem feito e com muita técnica, com muita uma visão muito forte, assim, né? É uma coisa muito bem feita. E aí a gente passa para outras histórias, né? Tem muita coisa interessante, né? A história da mulher quando ela entra na casa. Aí é muito interessante, né, que do barco eles passam pro peixe e aí o peixe coloca o peixe dentro da compra dela, né, do cestinho, e você vai acompanhando ela com o cestinho, acompanhando com ela com o cestinho, andando, 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 e chega na casa, ela abre a porta da casa, tem todo esse movimento, né, que em um filme comum de hoje em dia seria cortado, né? Ela tá lá comprando peixinho, depois ela tá na porta da casa e já vê o cara, né? Aí ela vê o cara, aí tem o famoso que eles falam contra-plongée, né? Que é só uma câmera de baixo para cima, que você vê o cara, aí depois você vê a aliança, né? Então ele quer passar isso, aí vê o desalento da mulher, né? E ela saindo e indo embora. E depois ele passa para acompanhar o cara, né? E acompanhar ele indo atrás, ele indo pro trabalho dele, fazer tocar o piano no cinema, né? Que aí é aquele negócio, né? De colocar o cinema dentro do cinema. E aí ele, como o filme antigo, né? Era sempre assim, ele vai tocar a música do filme do Charlie Chaplin, né? E aí ele toca e ele faz um negócio muito interessante que é ele vai entre o piano, o filme e as reações das pessoas, né? As bocas das pessoas, as pessoas sorrindo, as pessoas dormindo, as pessoas gargalhando, assim, e tal. Então é uma fala, né, sobre o próprio cinema, assim, né? Como talvez ele tá falando do limite, do desespero, do desalento das pessoas. E nesse outro caso, tá dentro do cinema, tá mostrando o cinema e as pessoas felizes, né? Então pode ser, mostra essa dualidade das coisas, né? Do próprio cinema, né? Ele tá fazendo um cinema triste e mostrando dentro do próprio cinema um cinema feliz, né? E tal. Então tem muita coisa, né? É um filme muito profundo, assim, né? Eu entendo as pessoas não gostarem tanto, ou na primeira vez que vê ficar um pouco chocados, assim, porque é uma experiência diferente, uma experiência
que não é usual, né? Igual aquilo que a gente tava falando antes, do roteirinho, assim, de começar com uma história, contar essa história, desenvolver essa história, finalizar essa história e mostrar para as pessoas o que você quer passar com isso, um roteiro bem arrumadinho, assim, e tal. Ele não tem essa preocupação, né? O que ele tenta e quer é uma coisa diferente, é passar esse sentimento, assim, eu acho que ele passa de uma forma incrível, assim, né? Uma outra hora que eu acho muito linda e muito interessante, que é quando a cena do cemitério. A cena do cemitério é muito interessante, assim, porque é outra vez que a câmera entra em cena e a câmera fala, eu tô aqui, eu sou uma câmera, isso é um filme e eu vou fazer coisas, né? E é o que mostra o cara chegando, né, no portão, e aí a câmera vai lá pra dentro e mostra o que tá acontecendo lá dentro, depois volta, tá ali no portão de novo, aí a câmera entra pra dentro da roupa dele, depois na hora que sai ele já tá dentro, aí a câmera vai pra rosa, pra flor, e dá um close na flor, né? Plano detalhe na flor, né? E aí vai pra história dos dois caras, e aí é onde que ela foca, né? Foca no cabelo de um, no cabelo de outro, no sapato de um, no sapato de outro. Ah, inclusive uma coisa que eu não falei muito é que o Mário Peixoto, se ele não tivesse enlouquecido aí, enlouquecido não, né? Se ele não tivesse desistido de tudo e se trancado numa cabaninha para viver o resto da vida dele lá, ele seria um cara conhecido aí como um autor, né, nos filmes, porque tem muita coisa assim que você vê que se ele continuasse fazendo filmes, ele ia colocar essas cenas de pessoas andando pra longe só com o pé, né, ou só sapatos contracenando, assim, ia ser uma marca registrada dele, né, porque isso nesse filme, assim, dá pra ver fácil, dá pra ver muitas vezes, né, no início do filme, igual eu falei lá dos sapatos conversando, aí depois nessa hora do cemitério tem os sapatos conversando, muitas horas tem sapatos, né, ou a hora que a mulher que é a que fica na proa, popa, na frente do barco, na hora que ela encontra o cara lá e conversa coisas que a gente não sabe com ele e tal, o jeito que ele se desvencilha dela e vai pra frente, e na hora que ele mostra por trás, assim, né, ele mostra debaixo das pernas dela, coloca os sapatos dela e tem ele passando, e aí cai um negócio que ela tava comendo assim na frente. Então ele tem um estilo, né? Ele tem um estilo bem autoral, assim, se for parar pra pensar, antes toda essa coisa dos autores, né, que vem lá na França, nos anos 50, que eles começam a pensar nisso, mas ele tem muito isso, né? Muitas coisas que ele colocou, assim, que são estilos que você vê claramente, assim, se ele continuasse fazendo os filmes, né? Porque outra anedota aí, né? Que ele fez só esse filme. O filme não foi bem, não fez sucesso, não fez nada e tal, ele simplesmente desistiu, foi para uma cabaninha no meio do mato lá e ficou, e nunca mais fez o filme, nunca mais fez nada, e viveu o resto da vida dele dessa forma, assim, né? Que é até bem poético também, né? Acho que esse filme demonstra muito o estado de espírito dele, né? Tanto que alguém deveria ter falado, ô Mário Peixoto, tá tudo bem aí logo depois do filme, né? E acho que ninguém fez isso e acabou que não estava tudo bem e ele foi para esse local, né? Então, eu acho que tem muita mais coisa para falar, né? O filme ele se torna muito experimental em diversos momentos, assim, né? Quando vai para cenas do céu, de cabeça para baixo, e ele vai para cenas do mato e tá correndo o mato, né? E ele vira um filme muito moderno de vez em quando. Tem uma hora que o cara, logo depois da cena do cemitério, o cara tá gritando, e aí corta várias vezes ele gritando, assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso aí é coisa que, sei lá, nos anos 50 os franceses vão mexer muito com isso, né? Que ele tava fazendo em 1931, né? Não cansa falar que ele estava fazendo várias dessas coisas em 1931, né? Então por isso que esse filme é muito reverenciado, né? Ele tem muita coisa incrível, né? Os planos são muito diferenciados, assim, do que eu quero um plano normal na época, né? De você colocar a câmera e coloca a pessoa ali e faz a cena, corta, passa para outra cena, não, né? Ele faz plongés, né, de cima para baixo, contra plongés de baixo para cima, faz até um plano zenital, né, que é o plano 0, assim, 100% de cima para baixo, que é uma hora que o cara tá amarrando o sapato ali num poste, né, ele estava por dentro de todas as técnicas do cinema e resolveu experimentar todas elas ali, e com filme fluido, né, de que tudo faz sentido, assim, e tal.
E um final muito interessante também, né? Que ele fica pelo menos uns 8, 10 minutos aí mostrando ondas fortes, batendo e tal. E depois o naufrágio, né? Do barquinho e a mesma mulher do início e aparecendo ela lá e mostrando novamente a imagem dela com as algemas, né? Então é uma coisa que foi e voltou, né? Então é um negócio que é um filme difícil, diferente, complicado, mas que se você parar para olhar assim com carinho e pensar na técnica cinematográfica, nas coisas diferentes que ele quis passar, no sentimento, né, no desalento, do limite do ser humano, na coisa de não aguentar mais a vida, ser muito difícil, essa coisa existencial toda aí, se você parar para pensar, esse filme é muito rico nessas coisas, né? É difícil de entender, se você não vê pela primeira vez, você não compreende vários dos enredos, do que está acontecendo ali, os personagens, fica tudo muito confuso, né? Eu já vi várias vezes e me confundo toda vez que eu vejo, mas dá pra ver por que as pessoas curtem tanto, né? Por que as pessoas entendem tanto que ele é um filme importante pro Brasil, né? Porque ele é um filme que fez muita coisa fora da época, assim, muita coisa impressionante para 1931, né? Novamente, não canso de falar 1931 e ele fazendo tanta coisa interessante, tanta coisa diferente, tanta coisa bonita, poética e maluca, experimental e ao mesmo tempo com as técnicas do cinema todas ali e ao mesmo tempo explorando muitas outras técnicas diferentes que normalmente o cinema não precisa ou não escolhe fazer, né? Porque são cenas desconfortáveis, diferentes, né? Que se você fazer um cinema clássico, que é um filme que você quer esconder a câmera, né? O cinema estadunidense é muito isso, né? Quer esconder a câmera, quer fingir que não existe uma câmera e quer que você entre para dentro daquele mundo ali e viva aquele mundo, experiencie aquilo. Então eles vão fazer os planos mais conservadores possíveis, né? Vão colocar o plano ali, vão colocar aquele ali, vão colocar aquilo ali. Ó, fala assim, o personagem fala, o personagem tá aqui, o personagem tá ali, eu quero mostrar aquilo ali, vou construir isso aqui, essa cena dessa forma e passa para a próxima, né? Ele não, ele quis usar tudo que tinha no cinema, né? Ainda 1931, com esse tipo de coisa, com esse tipo de pensamento, né? Uma coisa muito interessante, assim, né? E se você for ler um pouco sobre as coisas, eu fiz alguns cursos, algumas coisas assim, as pessoas falavam algumas coisas, né, sobre o que ele fez, né, porque ele era um cara, eu acho que tinha um pouco de dinheiro e tal, então ele foi para uma ilha e aí lá ele usou e abusou de tudo que ele podia fazer lá, né, para conseguir filmar, né, colocava guindastes, né, para colocar a câmera e a câmera vinha de cima e vinha de baixo e aquela cena incrível, né, que tem a moça tá olhando para baixo assim do barco e ele coloca a câmera embaixo dela, assim, como que ele fez essas coisas, assim, então. Mas em resumo, o Limite é isso, né? O Limite é um filme muito à frente do tempo, né? É um clichê chato falar isso, mas nesse caso é muito verdade, né? Por tanto de coisa que ele faz e que filmes não faziam, filmes brasileiros não fizeram muito tempo depois e até hoje, assim, poucos filmes fazem, né? É impressionante. É um filme que passa muita coisa, né? Ele quer passar o desespero, ele quer passar o limite, né? Chegou no limite, as pessoas chegaram nos seus limites, as pessoas não têm mais pelo que viver, né? Ele quer passar isso e ele consegue passar isso muito fácil, com muitos closes, com muitos planos detalhes, com planos muito bonitos que mostram o desespero, mostram o desalento, mostram a tristeza das pessoas, né? Então ele consegue fazer isso muito e ele consegue ainda experimentando, né? Faz muitos jogos, muitas tentativas de mostrar a natureza, o mar, o céu. E é um filme que consegue fazer muita coisa boa, né? Não é um filme perfeito, é um filme do seu tempo, né? É um filme lento para hoje, tem 2 horas, né? Tem muita gente andando para uma visão de 2021 do cinema, da velocidade do cinema que a gente está hoje, esse tanto de corte, né? Essa dos jovens do YouTube, do TikTok e tal. Realmente você vai olhar esse filme assim e ver com um pouco dos olhos de, pô, tá demorando, né, para ir para frente. Vou pegar meu celular aqui, mas não. Ele tem muita coisa interessante, muita coisa bonita e muita coisa complexa, né? Escondida aí dentro de cenas que parecem confusas
e sem propósito, muito entre aspas, né? Mas tem muito propósito, tem muita visão. E quando você vai ver as técnicas cinematográficas, você vai ver que é um cara que estava entendendo muito bem o que queria fazer e que conseguiu muita coisa e que foi muito à frente em diversas tentativas de filmar, né? E conseguiu muito. Então, Limite é um filme fantástico, assim. É um filme difícil, é um filme complicado de você pegar e falar, vou assistir um filminho aqui agora, vou assistir um filme tranquilo aqui, vou assistir Limite, né? Não é esse tipo de filme, né? Mas ele tem seu lugar, né? Tem seu lugar, assim, é um lugar muito importante, muito interessante. E, falar novamente, 1931, um cara fazendo um filme com toda essa complexidade, todo esse aparato, né? Toda essa técnica e toda essa experimentação e tudo que ele colocou de sentimento, de que ele queria passar para você nesse filme, assim, é muito interessante, é muito rico, assim. Então, é o melhor filme brasileiro de todos os tempos? Eu não sei. Você me diz aí nos comentários se você... Eu acho muito bom isso. Eu acho que é interessante você falar nos comentários o que você acha sobre o Limite, né? Colocar lá e tal. Eu não sou muito dos algoritmos youtubianos, não. Eu não tô muito nem aí pra isso, né? Pra visualizações, likes e essas coisas, não. Eu não me importo muito com isso, mas eu gosto de entender as opiniões das pessoas, né? E se você nunca viu o Limite antes e foi ver pela primeira vez, assim, eu queria ver o que você achou, ou se você já viu o Limite várias vezes, escreve aí o que você achou, ou não escreve nada e continua com a sua vida, né? Continua vivendo. A gente não precisa todo mundo falar tudo que a gente acha sobre tudo o tempo todo, né? Apesar de parecer que não, apesar de parecer que hoje em dia, né, as redes sociais, todo mundo tem que dar opinião sobre tudo, e não é assim, né? Não tem necessidade. Mas eu gostaria de saber o que você... Eu tenho muito curiosidade de saber o que pessoas vão achar sobre esse filme, porque esse é um filme muito, como eu já disse aí várias vezes, né? Tô me repetindo aqui, muito complexo, muito cheio de coisas, e ao mesmo tempo um filme confuso, um filme do seu tempo, um filme que pode não apelar à velocidade do mundo em 2021, mas é um filme que tem o seu lugar aí, um filme muito interessante que não por acaso é colocado como o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né? Então é isso. Isso é um pouquinho de limite, eu acho um pouquinho demais, né? Cheguei no meu limite de falar coisas sobre o limite. Então até a próxima, né? Ó, nessa quinta-feira nós vamos falar sobre Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme completamente diferente aí, filme de muitos anos à frente, né? De 1964, eu acho. Então, esse 1931, então são 33 anos depois. O que mudou no cinema brasileiro em 33 anos? Nós vamos descobrir nessa quinta-feira, daqui a 2 dias. Então fique ligado aí no Perigoso, Divino, Maravilhoso, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cinema brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tô fazendo Kung Fu, né? Porque eu tô muito pensando na música Kung Fu On You do Supla. Não só na música, como na visita do Supla aos estúdios de Craque Neto e Edilson Capetinho fazendo Kung Fu On You. Então, Kung Fu. Don't make me use my Kung Fu on you.